a gente somos fortes, mas é porque Ele nos sustenta. Essa palavra veio a Moisés para que pudesse ficar na responsabilidade de libertar o povo de Israel. E quando o Senhor nos chama, é maravilhoso, né, irmãos? É tremendo, glória a Deus por isso. Mas você sabia que quando você assume um compromisso com Cristo, Ele sabe quem é você. Ele sabe o que você fala, o que você pensa, onde você anda, seus assuntos, seu pensamento, tudo Ele te conhece. Moisés, ele diz ao Senhor: quem sou eu? Quem sou eu para ir até Faraó para libertar o povo de Israel? Moisés morava lá no Egito, nasceu lá, já era do povo. E quando eu estava meditando essa palavra, é engraçado na nossa jornada que muitas das vezes, não só uma vez, mas acredito eu, em alguns momentos a gente fica indagando ao Senhor: mas por que o Senhor me chamou? Para que eu nasci? Por que eu estou aqui? O que é que eu vou fazer? Fica sempre aquele questionamento. Moisés perguntou ao Senhor e disse: quem sou eu? Você sabe quem é você? Você sabe quem é você na terra? Você sabe para que está aqui? Eu não estou nascido no vale porque eu me converti ali, vou morrer ali. Irmãos, Deus, Ele nos prepara. Templos é momento de preparação, é que nem escola, tem? A gente aprende, mas tem um momento que Deus tira a gente de um canto e bota no outro. E às vezes não é em templo, é para evangelizar fora do país, para engrandecer o nome do Senhor. Aí talvez alguém vai dizer: eu vou pegar esse gancho. Já não vou com a cara dos irmãos mesmo, vou sair da igreja. Irmão, a dureza. Não é isso que eu estou dizendo. A gente temos um período que a gente aprende com o Senhor. E Moisés faz essa pergunta como se não soubesse quem era ele. Ele esqueceu da sua jornada até aquele momento. Antes do Senhor falar com ele na sarça ardente e chama ele para um grande propósito, o Senhor, antes dele nascer, Deus cuidava dele. Antes de eu e você nascer, tudo estava pronto. Nada é por acaso. Nada acontece por sorte, ou porque alguém foi com a tua cara, ou porque alguém é bonzinho. Não, irmão, está tudo escrito. O que tiver que acontecer na minha vida e na sua vai acontecer, seja de bom ou de ruim. Moisés, assim que a sua mãe estava grávida, o rei estava incomodado, porque o povo hebreu crescia demais. Era um povo que cada vez crescia, a quantidade superava a quantidade dos egípcios. Aí o rei teve uma grande ideia e diz assim às parteiras: quando você vê as hebreias, se for menino, mata, se for menina, deixa viva. Mas o Senhor, Ele é poderoso. Você sabia que Deus trabalha até na vida do ímpio? Trabalha, irmãos. Não tem quem. Quando Deus quer operar e fazer na nossa vida, Deus usa ímpio. O ímpio pode até não estar entendendo o que está acontecendo, mas Deus usa. As parteiras se recusam porque temem ao Senhor. E quando assim as parteiras vai fazendo o parto das hebreias, o rei pergunta a ela: por que fizesse isso comigo? Porque ele deu uma ordem e ela não cumpriu. Então ele cria outra estratégia. Se nascer menino, lança no rio, mas não deixa vivo. E quem é que nasce? Moisés. Tinha que ser morto na hora do parto, Deus livrou. Aí agora vem uma nova ordem: se for menino, todo menino pega e lança no rio. Aí a mãe dele esconde
3 meses. Irmãos, quando é uma criança de 3 meses é fácil? Não, criança chora. Tem criança que chora de manhã à noite, que você pensa, o que é que ela tem? Todo mundo aqui já, né? Já viu se não é seu e dos outros. E é bom que seja o seu, porque a gente só aguenta os filhos nossos gritando. Não é assim? Você aguenta os filhos dos outros gritando? Às vezes a gente tem um filho que grita o dia todo, mas não aguenta. Deixa o vizinho gritar só meia hora para você ver. Que menino chato é esse, meu pai? Tira de perto de mim. O menino faz meia hora que está gritando em um dele o dia todo e ele nem percebeu. Mas do sonho a gente não aguenta. Aí Moisés foi escondido por 3 meses. E logo assim o Senhor dá estratégia. Aí ele escapa de ser lançado no rio para se afogar. É colocado numa cesta no rio, e lá tinha muitos jacarés que poderiam ter comido ele. Mas Deus trabalha por sorte, né, irmãos? É assim? Deus tem propósito. E assim que é colocado no cesto, a filha do faraó não encontra. E era um momento que o rei, o faraó, estava simplesmente perseguindo muito o povo de Israel. Estava oprimindo, para ver se verdadeiramente eles iam aguentar. Mas irmão, crente que é crente, aguenta prova. Aguenta ou não aguenta? Se você está de pé até hoje, é porque você aguenta. Às vezes a gente questiona Deus, eu não suporto mais, não aguento mais, mas toda manhã você tem aberto os olhos, não tem? O teu fôlego está aí? Então aguenta. Aí novamente Moisés escapa da morte, mais uma vez. Aí Deus usa ele como recurso, propósito do Senhor. A filha do faraó diz, olha, leva para uma ama de leite e crie ele para mim. Aí Deus usa a irmã de Moisés e diz, eu conheço uma mulher, a própria mãe. Ela ganhou um salário para amamentar o seu próprio filho. E era um momento muito difícil, mas para a família de Moisés não. Porque o Senhor mandou recurso. O rei oprimiu o povo de Israel, mas a família de Moisés estava tranquilo, porque recebia um salário até ele ficar grande. E sabemos, irmãos, que quando Deus tem um propósito na nossa vida, não há nada que impeça o agir do Senhor. Às vezes aparecem tantas situações para a gente desistir. Não só uma nem 2 vezes. Quantas vezes você chegou, não sei, nesse templo ou em outro, deu aquela respirada e vai, ai, que vontade de parar. Ai, que cansaço. Ai, porque eu estou aqui. Você não sabe? Deus te quebrou, moldou para você adorar Ele. A nossa história não é diferente de Moisés. Teve pessoas que nem era para estar aqui sentado. Tem pessoas que nem era para a gente ter conhecido. Tem pessoas que, se fosse pelo homem, a sua história tinha se encerrado lá atrás. Mas o Senhor chegou primeiro. Ele não abandonou, ele não desprezou. Ele cuidou de perto como cuidou de Moisés. E novamente Moisés é colocado numa situação que agora, irmãos, é a decisão. Moisés não era só filho da princesa egípcia. Ele cresceu com aquele povo, aprendeu sua cultura, mas ele viu o que o povo fazia com o seu povo verdadeiro. Os maltratavam, desprezavam, chicoteavam de todas as formas, de todo tipo de crueldade. E teve um momento quando Moisés viu que alguém estava maltratando o seu povo, ele teve uma ação. Ele chegou a matar um egípcio. Aí, nesse momento,
Ele simplesmente tentou se esconder. Mas sabemos que tudo tem um propósito, não é, irmão? Como foi dito hoje? Tudo tem um propósito. Você sabia que quando a porta fecha, porque Deus tem propósito? E quando a porta abre, também tem propósito. E quando a doença chega, não, é porque o Senhor está de marcação comigo. O Senhor está me castigando. Irmão, tudo tem propósito na vida do crente. Nada é em vão. Moisés agora teve que sair do seu conforto, porque o crente, ele gosta de ficar no momento de conforto, né? Se Deus sopra um pouquinho um vento, ele já começa a choramingar e dizer: irmão, ore por mim, porque estou no deserto não tem água, eu vou morrer no deserto. Levantou. Irmãos, entenda que Deus não quer menino na presença dele, não. Você tem 30 anos de evangelho na presença do Senhor, se aborrece ainda porque não recebe oportunidade. Deus, Ele trata a nossa história e às vezes Ele permite a gente sair do acomodismo mesmo. Ele permite que o vento sopre até você notar que é Ele que está soprando. Deus tem propósito na nossa vida. Você escutou Deus dizer para mim e para você: vou fazer uma grande obra na tua vida. O diabo vai ficar só te assistindo, não vai? Eu vou te usar na minha presença. O diabo vai te ajudar, não vai? Não vai. As coisas vão se levantar. E talvez o diabo tentou até ceifar a tua vida. A minha já tentou. Uma vez eu brincando, eu disse assim que eu já passei tanto pelo vale da sombra da morte que acho que eu já estou fera. Vou para lá e para cá. Aqui eu não caio. Já passei, você já passou? Nem quero ir para lá, porque o Senhor me manda, pode para lá de novo, né? Para repreender. Mas o Senhor, ele trata na nossa vida, porque Moisés, desde antes do seu nascimento, foi uma luta. Porque tudo aquilo que é para glorificar o nome do Senhor, irmãos, é uma luta tremenda. Aí Deus fala aqui no templo: olha, aqui vai agir, vai operar na tua casa. O diabo fica lá fora, só observando e ouvindo. E começa a tramar. Aí, eu e você tem que entender: você não é obra do acaso. Foi como cantado hoje: você não é uma folha seca. Você é um filho amado pelo Pai. Ele nos formou, nos criou, nos sustentou e até aqui nos ajudou o Senhor, para que possamos dizer que Ele é grande e poderoso na nossa vida. Irmãos, independente da luta que se levante, tudo tem um propósito diante do Senhor. Moisés, quando sai do acomodismo, o Senhor agora, depois que ele chega num determinado lugar, porque a gente às vezes fica pulando na ministração, quando ele passa pela sarça ardente, o Senhor diz a ele: vem agora. Tem gente que gosta de dar aquele charme, né, irmão? Você é chamado para a obra e fala: é tempo, pastor. Aí, irmão, vamos fazer a visita. É que dia mesmo, hein? Que hora? Vamos louvar. Eu tenho uma voz tão ruim. Bora pregar. Tempo para estudar que eu não tenho. Irmão, não, sempre dá uma desculpa. Sempre tem um jeitinho de dizer não. Mas Deus te chamou. Mas eu não sei fazer nada. Moisés sabia fazer as coisas dos egípcios, mas o Senhor tirou de perto para que ele aprendesse a falar da grandeza dele. Ele teve que ter um encontro verdadeiro com Moisés e começar a lapidar agora. Porque quando o Senhor diz: olha, vai, liberta meu povo, ele diz: eu não sei falar, sou pesado de língua. Às vezes a gente também é pesado de língua, né, irmão? Às vezes a gente
Tem João Batista que prega aqui, irmão, sabe? Desvia que se você. O chinelo aqui. É como se descesse. Aprenda, crente. Tem, entendeu? Às vezes a gente é pesado em língua também. Então, Moisés vai justificar a Deus que não sabe falar. Você não sabe falar para Deus, não gosta das coisas de Deus, não? E falar mal da vida dos outros? E fofocar? Não estou falando mal, não. Mas fulano é assim, assim, assim. Irmão, passa 3 horas falando mal dos outros. Para quem não prega, não fala da palavra, irmãos, é muito desenrolado. Mas quando chega na palavra do Senhor, Deus, eu não sei. Deixa Deus te moldar, porque o chamado para a tua vida é para engrandecer o nome dEle. As coisas que eu e você passou na infância e até hoje em pé, não é para você estar perdendo tempo, não, irmãos. Logo o Senhor vai vir buscar sua noiva. E eu não quero flutuar, não. Eu tenho medo de altura. Quero ir direto. Amém? Você tem medo de altura também? Quer flutuar só? Não. Eu quero ir direto. Eu quero morar com Jesus. Porque a gente já passou por tantas coisas nessa terra. Caluniado, difamado, rejeitado, escanteado, humilhado, desprezado. E você está de pé. Tem gente que nos olha e diz assim: ainda está de pé. E glorificando a Deus, dizendo que Ele é bom e o diabo não presta, dizendo que Ele é poderoso. Aí Moisés, depois de tantas coisas que aconteceu, o Senhor agora decide enviar ele. E será que Deus não já tinha um plano traçado? Tinha, irmãos. Era Moisés. Aí Moisés agora questiona: e o que é que o povo de Israel vai acreditar? Aí Deus diz a ele: diz ao povo que o eu sou enviou. Irmãos, tem pessoas que não creem no teu chamado. Tem pessoas que não acreditam que você é de Deus. Tem pessoas que desprezam quando você prega, quando você louva, quando você bebe. Tem pessoas que esperam o pior, mas essas mesmas pessoas vai ter que reconhecer que Deus é na tua vida. As mesmas pessoas que não creem vai ter que reconhecer, como é o povo de Israel. Quando assim Moisés chega, o povo não acredita e não aceita. Mas quando diz que foi o eu sou que mandou, teve que reconhecer. Quem te enviou? Irmãos, se Deus te chamou para a obra, não se preocupa com crítica. Não se preocupe se você gaguejar. Não se preocupe se você vai errar a letra do louvor. Não se preocupe se do nada você colocar Josué, perto lá na sarça ardente. Não se preocupe, de repente você esqueceu que a cova dos leões era Daniel e botou Ezequias. Errar é normal, irmãos. Eu lembro, alguns anos atrás, quando eu fazia parte do Vale da Bênção, eu fui convidada para entrar na mocidade. E eram muito jovens. Na verdade, alguns não eram tão jovens, já eram coroa para mim. E era muita gente. Aí a dirigente disse assim: vamos fazer um teste? Eu cantava pior do que eu canto hoje. Entendeu? E quando eu fui fazer um teste da voz, muita gente botou para rir. Começou a rir e nem dispensaram, viu? Vamos ser honestos, jovem é complicado, né, irmãos? Geralmente os jovens não apoiam os ruins. Eles ondam mesmo.
vermelha. Eu olhei para a dirigente e disse, mas também o papel que ela me fez passar. Nunca mais pego no microfone. Aí eu cheguei em casa e o Espírito Santo me inquietou. E eu comecei a louvar, só assim, aí o Espírito Santo. Aí eu disse, eu vou parar de louvar? Vou não. Cheguei no próximo ensaio, olhei para quem estava me mandando de mim, comecei a louvar. Pior do que eu estava cantando naquele dia. Mas sabe quem estava recebendo? Deus. Não esquece quem te chamou. Não esquece quem te sustentou até hoje. Não esquece quem foi que escreveu a tua história. Tem gente que ama justificar diante dos outros. Olha, irmão, eu sou assim, eu sou assim. Irmãos, Deus te conhece. Ele sabe a tua história, Ele sabe o teu assentar e o teu levantar. Ele sabe muito bem que você tem um coração voltado para Ele. E muitas das vezes Ele tira você do acomodismo, é só para lapidar o vaso que é você. Mas para encher de glória. Moisés, assim que recebe essa ordem do Senhor, por mais que ele tentasse fugir, porque a gente sempre tenta, quem aqui nunca tentou fugir? Tudinho calado. Ó, o pastor está tudinho querendo fugir. Creio, também de um grito. Vou ter que comprar aquele cajado. Ó, o pastor ficava ali na porta. Passa, vem. Tudo calado. Quem nunca me pensou? Eu mesmo não. Deus viu? Deus viu e ouviu. Há quantas vezes a gente justificou? Não, mas eu não gosto de pregar, não. Eu acho que o irmão Alex prega melhor do que eu. Não. Aí Deus quer trabalhar na vida dele e vai trabalhar na minha. Eu lembro que assim que o ministério foi aberto, Nascido do Vale, só quem pregava na igreja eram os dois. Era só os irmãos. E eu olhava para o meu esposo, que é o pastor, que eu tenho vantagem. Aí teve um dia que eu disse ao meu esposo, o pastor Jackson, eu quero pregar, pastor. Ele olhou para mim, você quer pregar? Disse, sim, quero pregar agora. Não sei, mas eu vou. Primeira pregação, não me esqueci. Meu Deus do céu. Errei o livro, errei o versículo. Tirei o som de onde não tinha, quem não tinha. E os irmãos tudo assim. A vinha de Natal, eu dei a Nádia de graça. Ela nem precisou de ser trocada. Eu disse que Nabote deu a vinha de graça. Na primeira ministração. Nabote nem ofereceu dinheiro. Eu disse, ele deu de graça, que ele não queria terreno. A primeira ministração foi tremenda, irmãos. Pelo menos as pernas estavam tremendo, mas o resto. Mas eu disse, Jesus não pida. Porque se eu e você todas as vezes usar desculpa que Moisés tentou, irmãos, quem vai sofrer é você. Porque se Deus olhou para mim, para você, vou fazer uma obra e vou te usar, então você uma hora vai ter que aprender. Nem que você entre num deserto várias vezes, nem que você tenha que descer na casa do oleiro, mas você vai aprender. Nem que Deus te quebre por inteiro, mas você vai aprender, porque aquele que chama se responsabiliza. Ele disse, é Moisés que vai libertar meu povo. Era Moisés. E Moisés, de filho de príncipe, ele chega como rebelde, porque ele tinha que libertar o povo do Senhor. E os egípcios não estavam acostumados a ver Moisés crente, mas veio Moisés como príncipe. E ele agora chega diante do povo e
duro. Por que ele ia libertar? Para quê? Mas uma vez eu ministrando a palavra, na verdade eu estudando, e eu comecei a meditar. A palavra do Senhor diz que quando Moisés assim fala a Faraó a respeito da saída do povo do Egito, o Senhor diz que endurece o coração do Faraó. Faraó estava